Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a hemostasia e a coagulação. Então, pessoal, nós vamos dar continuidade na aula da semana passada, que a gente viu as plaquetas. As plaquetas, elas são as responsáveis pela hemostasia e pela coagulação. E quando que o nosso organismo vai precisar ativar essas plaquetas? Quando temos algum sangramento. Então, o nosso organismo desenvolveu um método chamado hemostasia e coagulação. Gente, não vão confundir hemostasia com homeostasia. A hemostasia é uma forma que o organismo reage ao sangramento, para que não ocorra sangramento. O contrário de hemostasia seria hemorragia. Quando a parede dos vasos sanguíneos é danificado, vai se ter então diversos fatores que vão auxiliar na hemostasia e coagulação. A primeira coisa que acontece quando tem essa danificação é a vasoconstrição. Então, o nosso organismo vai fazer com que a região onde teve a exposição do colágeno ou o fator tecidual exposto, vai fazer com que essa região tenha vasoconstrição para diminuir o fluxo de sangue naquela região. Quando nós temos a exposição do colágeno que está na nossa pele, as plaquetas vão aderir e liberar fatores plaquetários. Quando ela adere e libera fatores plaquetários, ela vai estimular mais ainda a vasoconstrição e vai fazer com que outras plaquetas se agreguem, formando um tampão plaquetário. Quando nós temos aí o fator tecidual, desculpa, exposto, nós vamos ter uma cascata de coagulação, que eu já vou mostrar para vocês como funciona, juntamente com o tampão plaquetário frouxo, tá? Essa cascata também vai estimular a formação de trombina e conversão do fibrinogênio em fibrila. A partir do momento que a gente tem a formação do tampão ou a conversão de fibrinogênio em fibrila, nós vamos ter a formação do coágulo, que é um tampão plaquetário mais reforçado. Então, se nós tivermos um ferimento pequeno, tem aí o tampão plaquetário frouxo e a homeostasia temporária volta. Por exemplo, quando a gente tira sangue, é um ferimento pequeno. Agora, quando a gente tem um ferimento maior, daí nós vamos ter que ter a formação de um coágulo, que é um tampão bem reforçado. E esse tampão ele vai ficar ali até que ocorra o reparo tecidual, o crescimento celular normal volte àquela região. Nós, quando temos a formação do coágulo também, nós vamos ter aí a produção de fibrina levemente dissolvida no plasma. Essa fibrila, ela vai ser dissolvida pela plasmina, que é uma enzima que dissolve a fibrila. Então, quando nós temos o coágulo dissolvido, o crescimento celular e tecidual reparado, a célula, a parede do vaso sanguíneo, ele vai voltar a estar íntegro. Então, vamos ver aqui como ocorre a formação do tampão plaquetário. Esse tampão plaquetário ainda não é o tampão reforçado, é o tampão plaquetário mais comum, assim, quando você vai tirar sangue, por exemplo. Então, nós temos aí, em volta do nosso vaso sanguíneo, o endotélio, que fazem parte da parede do vaso sanguíneo, melhor dizendo, o endotélio, a camada de colágeno e a camada muscular lisa. Quando ocorre a ruptura do nosso vaso sanguíneo, esse colágeno ele fica exposto. Quando ele está exposto, ele vai se ligar às plaquetas que estão circulando
no sangue e essas plaquetas vão então liberar fatores plaquetários. Esses fatores plaquetários vão atrair maior quantidade de plaquetas para a região, onde elas vão se agregar e formar o tampão plaquetário. Daí você pode me perguntar, mas professora, só vai acontecer nessa região? Não pode acontecer numa região onde a minha célula está intacta? Não, porque o endotélio intacto ele vai liberar prostaciclina e óxido nítrico. E esses dois eles vão impedir a adesão plaquetária. Isso tem uma pergunta muito boa para colocar na prova, né? Por que que não vai ter adesão plaquetária em regiões onde o endotélio está intacto? Porque nós temos a liberação de prostaciclina e óxido nítrico que impedem essa agregação. Então, vamos ver quais são esses fatores que interferem ou que estão envolvidos na função plaquetária. Primeiro, o colágeno, que vai estar presente na matriz extracelular subendotelial, vai ser exposto por lesão e essa lesão vai fazer com que as plaquetas sejam então integradas a ele, né? Faz com que tenha a ligação das plaquetas, começando, ou seja, iniciando a formação do tampão plaquetário. O colágeno, é claro que tem outras funções, mas não vamos comentar aqui as funções do colágeno. Vocês sabem que eles têm diversas funções, então não vou entrar em detalhes sobre isso. Nós temos também o fator de von Willebrand. Esse fator de von Willebrand é de origem do endotélio, principalmente também dos megacariócitos. Depois que a gente tem a exposição do colágeno, as plaquetas, então, elas vão se ligar ao colágeno por causa do fator de von Willebrand, tá? Se nós tivermos algum defeito ou deficiência nesse fator, pode-se ter um sangramento prolongado, tá? Tem até uma doença conhecida como doença de von Willebrand, onde a pessoa tem dificuldade na coagulação. Outro fator presente ali é a serotonina. Essas serotoninas, elas estão presentes em vesículas, né, dentro das plaquetas, e quando nós temos ativação plaquetária, elas vão ser liberadas. Isso faz com que tenha maior agregação plaquetária e também a serotonina acaba atuando como vasoconstritor nessa região para que diminua a perda de sangue. Outro fator é o ADP, que é o difosfato de adenosina, que vão estar presentes nas mitocôndrias das plaquetas, vão ser ativadas pela ativação plaquetária e pela trombina e vão estimular a agregação plaquetária. O fator de ativação plaquetária, que é de origem da plaqueta, dos neutrófilos, dos monócitos, também são ativadas pela ativação plaquetária e auxiliam na agregação plaquetária. Também desempenham um papel na inflamação, onde eles aumentam a permeabilidade capilar. O tromboxano A2, ele é originário do fosfolipídio das membranas das plaquetas. Vai ser ativado pelo fator de ativação plaquetária, vai auxiliar na agregação plaquetária e também vai atuar como vasoconstritor e ecosanoide. Já o fator de crescimento derivado de plaqueta, eles vão ser originados das plaquetas,
vão ser ativados pela ativação de plaquetas e vão promover a cicatrização da ferida, porque eles vão atrair ali fibroblastos e também células musculares para essa região. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês também é que às vezes vocês vão ver aí na literatura a agregação plaquetária e a adesão plaquetária. A adesão é quando as nossas plaquetas se aderem ao colágeno, tá? E a agregação é quando elas se aderem umas às outras. Então, uma plaqueta se liga à outra, a agregação. Adesão, ligação da plaqueta aos vasos sanguíneos ou ao colágeno. Quando nós temos um ferimento extenso, o nosso tampão plaquetário ele precisa ser transformado em coágulo, porque só o tampão não ia dar conta. Então, o organismo ele desenvolveu dois métodos. Um deles é a via intrínseca e o outro é a via extrínseca. A via intrínseca ela é ativada por contato, quando nós temos, por exemplo, o contato do sangue com o colágeno ou outros ativadores. Já a via extrínseca é quando ocorre um dano que expõe o fator tecidual 3. Então, claro que vocês vão ver com muito mais detalhe isso em hematologia, mas para vocês terem uma noção desses fatores. Vamos começar falando da via intrínseca. Na via intrínseca, nós vamos ter principalmente, primeiramente, digamos assim, a ativação do fator 12 em fator 12 ativo. O fator 12 ativo, na presença de cálcio, vai ativar o fator 11. Esse fator 11, na presença de cálcio, ele ativa, por sua vez, o fator 9. O fator 9, juntamente com o fator 8, ele ativa o fator 10. E daí, nessa região, tanto a via intrínseca quanto a extrínseca vai ter uma via em comum. Então, vamos ver a via extrínseca, daí a gente termina a via em comum junto, tá? Quando nós temos aí um dano tecidual, né, que é ativa o fator 3, fator tecidual 3, esse fator, ele vai ativar o fator 7. Então, nós vamos ter fator tecidual 3 e 7 ativo. Esses fatores, 3 e 7, podem ativar o fator 9 ou ativar o fator 10. Lembrando que para o fator 10 ser ativo, ele precisa de cálcio e fosfolipídio. O fator 10 ativo, ele então vai estar totalmente ligado aí à ativação da trombina, onde ele, na presença de protrombina, cálcio, fosfolipídio e também fator 5, vai ativar, né, vai fazer essa protrombina virar trombina. Essa trombina ela pode atuar como retroalimentação e fazer com que tenha mais uma cascata intrínseca, se for necessário. A trombina ela vai então transformar fibrinogênio em fibrina ou ela vai ativar o fator 13. Tanto o fator 13 quanto a fibrina, na presença de cálcio, vai formar uma rede de fibrina. Essa rede de fibrina, ela vai reter eritrócitos dentro, formando uma malha e acaba formando um coágulo estável. O coágulo são apenas, né, uma correção temporária e quando o nosso vaso ele começa a se reparar, esse coágulo então ele é desintegrado. Quando lembram-se lá,
a fibrina é quebrada em fragmentos pela enzima plasmina, tá? Não vamos esquecer disso. Vamos ver aqui os fatores que estão envolvidos na coagulação. O colágeno, que a gente já falou, que está na matriz extracelular, que vai ser exposto quando tem algum dano celular, e ele vai atuar na via intrínseca. O fator de von Willebrand, que vai estar presente no endotélio e nos megacariócitos, que vão ser ativos quando tem a exposição ao colágeno, e ele regula o nível do fator 8. Quando a gente tem deficiência ou defeito nesse fator, podemos ter um sangramento excessivo. O cininogênio e a calicreína são produzidas pelo fígado e pelo plasma, são conhecidos, ativados, né, como cofatores, porque eles já estão normalmente presentes no plasma. Quando a gente tem essa ativação? Quando a gente tem ação da via intrínseca. E eles vão mediar as respostas inflamatórias e também aumentam a fibrinólise. A fibrinólise é quando o coágulo vai começar a ser dissolvido, vai ser eliminado, tá? O fator tecidual, também conhecido como tromboplastina tecidual ou fator 3, que a gente já viu no outro slide, eles têm origem na maioria das células, com exceção, das plaquetas. Vai ser ativo, por causa do dano tecidual e ele vai estar presente na via extrínseca. A protrombina e a trombina, o fator 2, eles vão ter origem do fígado e do plasma, são ativados por lipídios plaquetários, cálcio e fator 5, e o papel principal é a produção de fibrina. O fibrinogênio e a fibrina são fatores 1, produzidos pelo fígado e pelo plasma, vão ser ativados pela trombina e vão formar fibras insolúveis que vão estabilizar o tampão plaquetário. O fator estabilizador de fibrina, que é o fator 13, é produzido pelo fígado e pelos megacariócitos, vão ser ativados pelas plaquetas e vão formar o polímero de fibrina com ligação cruzada para que tenha uma rede bem estável. O cálcio, que é o fator 4, vai ter origem dos íons plasmáticos, então vai estar presente no plasma, e eles vão ter aí o papel principal na cascata de coagulação. E a vitamina K, que é proveniente da dieta, também vai ser necessária para a síntese dos fatores 2, 8, 9 e 10. Então, se a gente tiver uma deficiência de vitamina K, nós vamos ter uma deficiência na coagulação. Depois da formação do coágulo, nós precisamos eliminar esse coágulo. E também temos que ter substâncias anticoagulantes, para que esse coágulo não fique na corrente sanguínea e não acabe ocasionando, por exemplo, um acidente vascular cerebral. Então, os fatores envolvidos na fibrinólise e na anticoagulação são o fator plasminogênio e plasmina, que tem origem do fígado e do plasma, vão ser ativados quando nós temos TPA e trombina presentes. Esses fatores, eles vão dissolver a fibrina e o fibrinogênio. Lembra que a gente já falou das plasminas anteriormente. Outro fator é a ativação tecidual do plasminogênio, que é o TPA.
vai estar presente em vários tecidos. Normalmente, ele está presente e ele vai aumentar com o estresse e também com a presença de proteína C. Como eu já falei para vocês, ele vai ativar ali o plasminogênio. O TPA recombinante ele é usado clinicamente para dissolver coágulos, então ele tem um uso muito importante farmacologicamente. Então a gente tem a produção dele por indústrias farmacêuticas para auxiliar na dissolução de coágulos. A antitrombina 3, ela vai ser de origem do fígado e do plasma, e ela é o anticoagulante porque ela vai bloquear o fator 9, 10, 11, 12, bloqueia também a trombina e a calicreína. Quando nós temos uma atividade aumentada dela, principalmente pela heparina, não vai ter efeito da trombina. E isso faz com que tenha um sangramento se for uma produção excessiva dela, tá? Quando não necessário. A prostraciclina, também conhecida como prostraciclina 1 ou PG12, ela vai ser produzida pelas células endoteliais e vai bloquear a agregação plaquetária, tá? E além disso, ela atua como vasodilatador. Então, depois que aconteceu a coagulação, que o nosso sangue, que as nossas células já começaram a regenerar, nós precisamos que o sangue volte a circular normalmente naquela região. Então, precisa retirar aquele coágulo sem fazer com que ele seja deslocado para outras regiões. Então, precisa dissolver esse coágulo e também voltar a ter a dilatação normal daquela região. Então, a prostacyclina vai fazer com que ocorra a vasodilatação da região. Então, pessoal, nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, fico à disposição.